Provérbios 14, 31 em diante, apenas o verso 31 nos diz assim: quem oprime o pobre insulta o seu Criador, mas dá-lhe honra quem se compadece do necessitado. Note que o versículo proposto para hoje diz que honra a Deus quem se compadece do necessitado. Fazer o bem a quem precisa é uma missão que devemos assumir, seja individualmente ou como igreja. Não podemos nos ocultar. Pense que as pessoas que recebem a nossa ajuda louvarão a Deus por causa dela. Então, poderemos aproximar as pessoas de Deus através de ações de caridade ou de cunho social. Pois o que muitas vezes para nós é pouco, para quem recebe é de grande valor. Seja pelo favor recebido ou simplesmente pela atenção e dedicação. A atenção social em nome de Cristo também é evangelismo e uma forma de honrar o nosso Criador. Queridos, no Evangelho de 2 Coríntios, capítulo 10, onde foi citado aqui, capítulo 9 na verdade, a partir do verso 11, é o contexto do que nós lemos no devocional, diz assim: em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ou seja, se o nosso coração é generoso, em tudo nós seremos enriquecidos. Em qual área, pastor? A Bíblia está dizendo em tudo. A gente confunde muitas das vezes prosperidade e enriquecimento com a concorrência capitalista que nós vemos hoje em dia. Que quem tem muito, quando se compara com alguém que tem mais, pensa: eu não tenho muito, eu tenho pouco, eu preciso correr atrás de mais. Ser enriquecido é você ter muito mais do que aquilo que você precisa para sobreviver. E Paulo está dizendo: em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade. Ou seja, a área que você, olha que interessante, a área que você for generoso é a área que você enriquece para poder servir. Quer ser enriquecido em todas as áreas? Então você precisa ser generoso e generosa em todas as áreas, né? E, irmãos, isso vai muito além de uma generosidade capitalista, né? Uma generosidade monetária. Nós precisamos estar abertos para a generosidade em todos os âmbitos da nossa vida. Eu acompanho um pastor que ele diz que o Espírito Santo gasta com ele 5 segundos para fazer ele doar alguma coisa que ele tem e que ele ama. Ele falou: se o Espírito Santo tocar em mim, eu só faço uma rápida oração perguntando: é o Senhor mesmo? E se ele sentir paz no coração, ele já tira, ele já faz, ele entrega, ele passa para o nome. E acompanhando, eu percebo que há muita verdade no que ele está falando. Mas será que nós somos capazes de fazer isso? Será que o Espírito Santo consegue achar brecha no nosso coração para poder tocar em nós, para abençoar vidas? Será que se tiver alguém com necessidade do nosso lado, e essa pessoa ora ao Senhor e clama ao Senhor, nós estamos abertos para que o Espírito Santo nos toque para abençoá-la? Porque quando alguém chega na sua frente e fala assim: eu quero comer, eu estou com fome, irmão, nosso coração se compadece e nós ajudamos, né? Estou falando de pessoas que têm o Espírito Santo. Mas será que nós estamos abertos para que o Espírito Santo nos tocando, nós venhamos perceber a necessidade de quem está do nosso lado, sem que ela abra a boca e peça? Será que nós estamos prontos para analisar a vida das pessoas, não com o intuito de poder criticar? Porque a gente acha que olhar para a vida dos outros e cuidar da vida dos outros seria pegar e fazer fofocas, espalhar. Irmãos, nós temos que ver a vida do nosso irmão, conhecer as dificuldades, as dores, se preciso for sentar frente a frente, saber como é que anda as coisas, assim que o pastor faz. A gente faz as visitas, vai na casa dos irmãos, conversamos, vemos como estão as coisas, e mesmo que as pessoas não nos digam, nós percebemos que há falta disso, daquilo, de amor, de compreensão, financeiro, alimento. Se nós dermos a atenção devida, nós percebemos isso. Agora, quando nós estamos pensando em nós mesmos, nós não percebemos nada de falta na vida das pessoas. E para nós sermos generosos, nós precisamos entender a necessidade de cada um, pegar nas entrelinhas e assim poder ajudar. A ministração desse serviço, versículo 12 do capítulo 9 de 2 Coríntios. A ministração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus. Visto que essa ministração prova que sois obedientes e seguis o Evangelho de Cristo. Eles louvarão a Deus e também louvarão a Deus pela liberdade das vossas contribuições para com eles e para com todos. Está falando sobre ajuda a pessoas que não servem a Deus ainda.
e elas louvarão a Deus mesmo sem servi-lo por causa da nossa generosidade, porque nós fomos transformados em Cristo. Ou seja, se há uma transformação em nós que não gera generosidade na vida daqueles que não conhecem a Deus, pode ser que essa transformação ainda não é transformação. Pode ser que nós apenas conhecemos o Evangelho, aceitamos ele como palavra de vida, mas não o agimos como deveríamos. Nosso devocional de ontem falava sobre as obras, falava sobre a fé sem obras, o quanto ela é praticamente sem valor, porque o que eu vou fazer? Que proveito eu terei se eu disser, vai-te em paz e sacia-te, e não der algo para que a pessoa se alimente? Ou vai-te em paz e aquienta-te, se eu não der nada para que essa pessoa vista e fique protegida do frio? Versículo de número 14. E orarão com grande afeto por vós, por causa da excelente graça que Deus vos deu. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Dom indescritível. Qual que é o dom indescritível? A generosidade. A generosidade é um dom. E como todos os dons, ele vem na sua porção diante de Deus, e nós precisamos granjear, trabalhar com esse talento que o Senhor coloca nas nossas mãos. Essa generosidade, irmãos, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Eu posso ser generoso, além da área financeira, de alimentos, generoso com a palavra do Senhor. Quantos de nós, irmãos, fomos salvos, resgatados, temos uma vida com Deus, vamos assim dizer, e não espalhamos isso para as pessoas? E não temos nem o prazer de falar de Cristo para outra pessoa. Já parou para meditar nisso? Você tem prazer de falar de Deus para outra pessoa? Mesmo que seja com detalhes, não sendo invasivo, mas tem prazer? Já percebeu que os cristãos modernos já não têm mais prazer de espalhar a palavra? Às vezes tem até vergonha. O que eu venho analisando em todos os sentidos, meus irmãos, isso pode ser que a minha interpretação não esteja assim como deveria estar. Mas o que eu percebo é que as pessoas estão na sua vida, vão dizer e não serem taxadas como pessoas inoportunas, sabe? E estão deixando de falar do amor de Deus para as demais pessoas, para o seu próximo. Nós já não temos mais o orgulho de dizer que nós somos filhos de Deus. Talvez até pelo momento em que nós estamos vivendo, né, que a humanidade está passando, em que o cristianismo ele não tem sido o que a Bíblia diz que deve ser, e por todo o mundo nós vemos escândalos, nós vemos corrupção, nós vemos abusos dentro do cristianismo. Mas ainda assim existe um povo de Deus no meio do cristianismo. E é através desse povo de Deus que ora, que busca e que prega e que vive com ousadia as promessas de Deus, através dessas pessoas que creem que somos nós que aqui estamos, e espero assim que seja todos de fato, é através de nós que o mundo vai conhecer a Deus. Pense bem, Deus não se revelou para mim, queridos, na sua aparência física. Até porque se ele se revelasse, eu seria fulminado pela sua glória. O nosso corpo físico não tem estrutura para isso. A Bíblia diz que ele falava com Moisés face a face. Mas depois que a Bíblia diz que ele falava com Moisés face a face, quando Moisés pediu para ver Deus, né, ele falou assim, olha, fica aí, entra na fenda, eu vou tampar os seus olhos, você vai me ver pelas costas. O face a face era porque Deus aparecia de uma presença, imagino eu, que talvez uma fumaça, numa luz, ou através de uma teofania, a manifestação de um anjo, num formato humano que o ser humano conheça. Mas ninguém viu Deus face a face. Deus não se revelou para mim. Então qual é o jeito de eu levar Deus para a vida das pessoas? Qual o único jeito de eu apresentar esse Deus que não se apresentou face a face para ninguém na vida das pessoas? Eu preciso ter tanta intimidade com Ele, que através da minha intimidade, através do quanto eu estou cheio, eu vou transmitir a presença dele para as pessoas à minha volta. Nós derramamos, irmãos, nós deixamos cair da nossa vida aquilo que nós estamos cheios. Imagina que você é um vaso cheio da presença de Deus. Alguém esbarra em você, você vai derramar algo. E o que você vai derramar é aquilo que você está cheio. Se eu estou cheio de carnalidade, de ira, de discórdia, de prazeres carnais, quando alguém se encosta em mim, irmãos, é justamente aquilo que eu vou transbordar.
Agora, quando eu estou cheio de Deus, cheio de Bíblia, cheio de oração, cheio de amor para com os meus irmãos, cheio de temor, uma consciência de temor diante de um Deus que já está prestes a vir. Quando o meu coração está dessa forma e alguém se esbarra em mim, o que vai derramar é tudo isso que eu tenho. Nós precisamos estar voltados para o Senhor nesse sentido. Precisamos estar conscientes do tipo de vida que nós temos ou que queremos ter. Isso não é algo que a gente para e espera Deus fazer por nós. Presta atenção, vou repetir porque isso é muito importante. Se encher de Deus não é algo que você para e espera acontecer. É algo que você busca. E não é buscar um dia, é buscar todos os dias. A leitura bíblica ela precisa ser feita todos os dias, porque através da leitura da palavra de Deus eu sou transformado. Quando a Bíblia me é lida, ela me machuca, ela me fere. E através desse ferimento, ela me transforma, porque cada vez que eu leio, ela me chama atenção para algo diferente. Ela é como uma espada, literalmente. Cada vez que eu pego, eu leio e eu medito naquilo que eu li, meus queridos, isso me transforma, isso me chama atenção por algo que eu vivi e percebo que estava errado. E muitos de nós estamos tentando pegar o que está aqui e transformar essa interpretação em algo mais brando para ser vivido. Mas na verdade não é assim. A Bíblia não precisa ser interpretada de um formato facilitador de ações. Ela precisa ser interpretada por ela mesma, do jeito que é. E ela me transforma. As orações precisam ser diárias. O vigiar para não cair em tentação precisa ser constante. Assim eu me encho. Não é parado, não é esperando. Não é olhando para o céu esperando que venha algo de Deus sobre a nossa vida. É quando eu me santifico na palavra que eu me encho de Deus. E quando eu me encho de Deus, as pessoas verão Deus na minha vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. É muito bom estarmos aqui juntos. Muito bom permitir que a palavra de Deus possa tocar um pouco e nos deixar preparado para a ação, né? O que nós estamos fazendo aqui não é ação ainda, é só um aprendizado. A partir daqui nós estamos preparados para a ação e essa prática tem que ser imediata. Comigo é assim, queridos, não sei com vocês, mas se eu não aplico exatamente o que eu aprendi imediatamente, o meu corpo me faz esquecer, né? A minha carne me faz esquecer, o meu descansar nas coisas que eu preciso fazer nesse mundo físico me faz esquecer das coisas espirituais que eu preciso praticar. Então, vamos colocar em prática imediatamente, vamos fazer as coisas corretas imediatamente, vamos agir começando dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com nossos cônjuges, com os nossos filhos, né, com o nosso trabalho, com a nossa honestidade. E assim nós vamos agradando ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus.